Opa, desculpa que a memória do celular tinha acabado. Ficou cheio. Vou continuar, espero que eu consiga fazer uma emenda aqui. Então eu quero adicionar mais uns 22 minutos aqui. Então, se o seu dom verso 8. Se o seu dom é dar ânimo, que assim se faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Você veja que o vídeo anterior, quando eu estava falando em Romanos 11, eu estava falando sobre pregar o Evangelho, que nós devemos demonstrar o amor, né? Para que o Evangelho cresça. Então veja o que está dizendo aqui, verso 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Aquilo que é mal, odiar. Se é para odiar alguma coisa, nós devemos odiar o que é errado. Não é odiar pessoas, é odiar o que é errado. Conselho bíblico. Então isso está em Romanos 12, 9. Vou ler de novo. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então demonstre honra e preferência aos outros, né? Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Como é difícil aqui, hein? Tribulação, quando tiver dificuldade, nós devemos ser muito pacientes. E às vezes, no momento desse que às vezes faz a gente perder a paciência, é quando o inimigo vai querer passar a perna na gente e a gente corre o risco de cometer pecado. Então tenham muita paciência, principalmente com a língua. Nós devemos ter amor pelos outros, então controle a sua língua, tá? Tenham paciência na tribulação. Perseverem na oração. Então a oração deve ser uma coisa que você tem que tirar um tempinho para falar com Deus. Verso 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem hospitalidade. Então, e principalmente entre os santos, né, nós devemos ajudar principalmente entre aqueles que são membros, né? E devemos praticar hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Ai, como é difícil. Ai, como é difícil. Mas eu já percebi que a gente consegue até ter mais paz e tolerância e fica mais fácil suportar quando a gente começa a orar para Deus em favor daqueles que não merecem. Aqueles que às vezes você fala assim, mas essa pessoa é crente, como essa pessoa está agindo assim comigo? Né? Então a gente tem que ter paciência e orar. Jesus fala que nós devemos orar devemos perdoar 70 vezes 7, como diz no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a gente está falando para Deus, me perdoe, Pai, assim como eu perdoo os outros, né? Como diz em Mateus 6, versos 14 e 15. Porque se você perdoar, Deus perdoa. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Então é uma coisa muito séria isso aqui. E tudo está ligado ao amor. Você percebeu que está falando do amor, né? Então, abençoem e não amaldiçoem. Verso 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Então, ter uma atitude igual, não parcial. Não é assim,
ah, eu gosto desse grupo e desse grupo não gosto. Não. Uma igualdade, todos tratando todos da mesma maneira, né? Não sejam orgulhosos, não estejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Então, se associar com alguém de posição inferior. Você talvez seja uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, não despreze aquela pessoa que é mais simples na igreja. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Verso 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem e o que é correto aos olhos de todos. Então, não retribuam mal por mal é não se vingar. Aonde na Bíblia diz para não se vingar? Olha aqui. Não retribuam o mal com o mal. Tá bom? Verso 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Fazer todo o possível, tudo que for possível. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, olha só, você viu? A vingança pertence a Deus, olha aqui. Quem disse que isso não está na Bíblia? Quem disse que isso está no Velho Testamento? Olha aqui, Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. A ira pertence a Deus, né? Como está escrito, então já está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Entendeu? Então, uma coisa que você pode fazer, se você estiver muito irritado, você está irado, você entrega para Deus tudo o que está acontecendo, está te irritando, entrega para Deus, porque a Deus pertence a ira. Não fica brigando com quem está te perseguindo. Você ora pelo bem, ora pelo bem, ora pelo bem, mas às vezes a gente tem que entregar a Deus, falar: Senhor, olha aquela pessoa, entrega para Deus. A pessoa não teme, entrega para Deus. Entendeu? O que for possível você falar de Deus e o pouquinho que você falar a pessoa ouvir, ainda bem. Porque às vezes a gente dá uma palavra de correção e a pessoa se cala. A pessoa se cala e se corrige. E às vezes alguém que você acha que vai aceitar a correção, não aceita e fica cada vez mais duro. Perceba isso. O apóstolo Paulo não escreveu aqui, não falou aqui, que Deus acaba endurecendo alguns e alguns ele amolece. É impressionante isso. Então, deixem que a vingança pertence a Deus. Confiem nessa palavra. Romanos 13, que todo mundo fala em casamento, olha só. Então, veja só, ele estava falando do amor cristão, né? Como devemos tratar com amor. Aliás, aqui estava falando sobre submissão às autoridades, né? Eu confundi Romanos com Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13, né? Aqui vai falar das autoridades. Então, para quem acha que a Bíblia não fala dos poderes constituídos, de liderança, daqueles que exercem autoridade, políticos, policiais, né? Olha aqui, vai falar aqui, ó, Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. O quê? Tá na Bíblia aqui, ó, Romanos 13. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade vem de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Deus estabeleceu as autoridades. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade
está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Você viu? Certo? Então, preste bem atenção. Quando chegar em época de briga política, em época de eleição, preste atenção. Respeitem as autoridades. Não se associem nesse momento a pessoas que fazem quebra-quebra, pessoas que fazem baderna. Analisem a que grupo você está pertencendo. E aqueles que são autoridade, respeitem as autoridades. Então viu aqui, né? Quem se opõe a uma autoridade está se opondo ao próprio Deus, né? Verso 3. Pois os governantes não devem ser temidos, e não devem, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre de medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Então, nós não precisamos ter medo de policiais, não. Agora, se você comete crime, você tem que ter medo mesmo, né? Agora, então aqui, ó, pratique o bem e as autoridades vão falar bem de você e vão te tratar bem. Verso 4, Romanos 13, 4. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Quem é que fala que policial não deve ter arma? Olha aqui a Bíblia. Não é à toa. Olha aqui. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Então Deus deu autoridade para que eles possuam a espada, né? Espada ou arma, né? É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Punir. Então a justiça ela prende. Se você estiver armado e estiver diante de um policial armado, você reagir, você não se render diante de uma autoridade, eles têm autoridade para te pegar. E autoridade até, se for o caso, para reagir contra você, se você estiver armado. Portanto, é necessário que sejam submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, também por questão de consciência, tá? Então, também por questão de consciência. E por isso também que vocês pagam imposto. Por isso que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. Se é honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Aqui continua falando de amor. A não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então, olha só. A lei a gente deve conhecer apenas por questão de conhecimento para saber o que é certo e errado. Agora, aquele que age com amor com as outras pessoas, as pessoas que cumprem a lei, elas estão agindo com amor também, né? Respeitar ao próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas, né? Ó, verso 9. Pois estes mandamentos
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se reúnem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, você viu, o amor é o cumprimento do amor ao próximo. Então, se você está num casamento, você não vai adulterar. Então, por quê? Porque você ama o teu cônjuge. Você não vai matar. Você não vai fazer justiça com sua própria mão. Porque você sabe, você leu o texto aqui. Porque a vingança pertence a Deus, você não pode fazer justiça com a sua mão. E tem nos pequenos livros lá no final da Bíblia, fala que aquele que odeia o irmão é assassino e os assassinos não herdarão o reino dos céus. Está naquelas pequenas cartas antes do Apocalipse. Eu não sei se está em Judas ou se é cartas de João ou cartas de Pedro, mas está lá naquelas cartas pequenas no finalzinho. Então, como alguém pode dizer que ama a Deus se odiar ao irmão? Né? Que também está escrito lá no finalzinho da Bíblia. Então aqui fala, não adulterarás, não matarás. Então, odiar alguém é matar. Se você odeia alguém, você está matando esse alguém. Porque você fica trazendo aquela nuvem negra, aquela tensão, aquele desgosto. Você está matando, entendeu? Você está agindo como uma pessoa assassina. Não furtarás. Então, uma coisa que não é sua, não ficar pegando. Né? Não cobiçarás aquilo que não é seu. Você ficar com aquela cobiça, aquela coisa assim. A pessoa que tem algo e que você fica invejando, a pessoa percebe. Então, isso faz mal também. Muito faz mal. Então, não deve ficar cobiçando aquilo que é do outro. Se o outro tem mais capacidade que você tem que ficar na sua. Você tem que se contentar com o que Deus te deu. Entendeu? Não ficar trazendo angústia. Entendeu? Então, olha lá. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Então, você está dormindo? Você está dormindo? Acorda. Acorda. Ô crente. Você que diz que conhece Deus. Acorda, desperta desse sono. Você é obrigado a amar. Se você é de Deus, você tem que amar o irmão. Você tem que cumprir os mandamentos de Deus. Você tem que fazer a vontade do Pai. Deus Pai quer que você faça o que é certo diante de Deus e dos homens. Entendeu? Se você é de Cristo, você tem que ser correto. Então haja decentemente. Seja uma pessoa decente. Tá bom? Acorda do sono. Olha o verso aqui. Verso 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então o tempo está passando, você está perdendo tempo, acorda, trate os outros com amor. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Então, deixa de lado as obras das trevas. Se você é um novo convertido, você sabe o que é errado. Você sabe o que não deve fazer. Qualquer pessoa no mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então, se você já tem na sua consciência, Deus colocou na sua consciência o que é certo e o que é errado, você deve agir corretamente. Larga de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Então, existe um comportamento, uma armadura da luz. Então depois a gente vai chegar nesse texto que fala sobre isso, que
fala que tem o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada de Deus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a espada de Deus. Então, quando nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra as obras das trevas, contra os demônios que vivem nas regiões celestiais, entendeu? Então, quando alguém estiver sendo usado pelo inimigo, é aqui, ó, é com a palavra de Deus que a gente combate. E a gente vai falando a palavra de Deus para a pessoa, e a pessoa, se o inimigo estiver usando a pessoa, ele foge rapidinho, a pessoa fica mansinha. Mas não fica preocupado se alguém fizer cara feia para você, quando você estiver falando de Deus. Porque assim trataram também os profetas, e assim também trataram os discípulos, tudo bem? Vamos concluir? Verso 13. Comportemo-nos com decência, como a quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades sexuais e depravação, nem em desavença e inveja. Então, nós devemos agir como pessoas que estão convivendo no meio-dia, no meio da luz, em que todo mundo está vendo. Então, não com atitudes visivelmente erradas, né? Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, revestir, né? E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Nós devemos nos dedicar às coisas espirituais, não às coisas carnais. Não fiquem preocupados com as coisas dessa vida. Entendeu? Ai, será que eu vou ter comida pro mês que vem? Será que eu vou ter como comprar roupa no mês que vem? Não fica preocupado com isso não. Jesus ele falou isso, ele dá a vocês, olha como os passarinhos têm comida, as plantas crescem, Deus cuida deles, Ele não vai cuidar de vocês, que são mais importantes que os pardais, que os passarinhos. Não é o que Jesus fala? Então fiquem em paz que Deus cuida de todos nós. Obrigado, Deus abençoe todos vocês. E eu terminei a gravação de hoje. Obrigado. Então depois Romanos 14. Deus abençoe todos vocês. Tchau.